estudar sobre a defesa que o apóstolo Paulo fez de aquilo que ele tinha, mas que não era dele mesmo, porque a autoridade apostólica estava contida na vida deste vaso de barro, não é? E tinha um tesouro tão precioso que era Jesus no seu interior, não é? Não era dele mesmo, mas sim do Senhor para ele. Então ele faz uma defesa desta autoridade que Deus tinha dado a ele, não é? Deus tinha dado essa autoridade a ele, e ele então faz uma defesa desta autoridade, não é? Nós temos aqui, só para que a gente entenda, antes de iniciarmos a lição, não é? Em Efésios 4, 1 e 2, a autoridade apostólica exercida com mansidão. Paulo, ele exercia essa autoridade com mansidão. Em Filipenses 4, 5, a autoridade apostólica exercida com retidão, não é? Em 1 Coríntios 2, 1 a 3, a autoridade apostólica é exercida com humildade. Paulo é um homem bastante humilde. Em Romanos 13, 8 e 10, a autoridade apostólica é exercida com amor fraternal. Ele era amoroso, ele amava, não é? Quando ele corrigia, nós podemos ver que a correção dele para com as igrejas, não é? Era uma correção que a princípio era dura, não é? Mas ele demonstrava em seguida o seu amor. Ele só corrigia porque amava. É aquilo que está escrito, se não me engano, em Hebreus, que o Senhor, não é? Ele corrige aqueles que ele ama, não é? O Senhor corrige quem ele ama. E Paulo era amoroso. Em 1 Coríntios 3,6, a autoridade apostólica é o trabalho em equipe. Ele valorizava isso, ele trabalhava em equipe. Ele trabalhou com Bernabé, ele trabalhou com Silas, ele trabalhou com Timóteo. Ele a princípio não quis trabalhar com Marcos, se não me engano foi Marcos, né? Mas depois ele quis trabalhar com Marcos, porque Bernabé acreditou, não é, na pessoa de Marcos, acreditou que ele tinha um potencial para que Deus viesse a usar ele. Então eles se separaram ali naquela ocasião. Houve a Bíblia até diz que houve uma contenda, não é? Houve um desencontro de pensamentos, e foi louvado isso, porque Deus usa até esses desencontros, irmãos, de pensamento, coisas que não pensam igual, de homens de Deus, para que a obra dele seja, não é, proliferada, para que a obra dele cresça. Porque aquele desentendimento que eles tiveram em relação à pessoa de Marcos só fez com que a obra crescesse, porque Bernabé e Marcos foi para um lado, Paulo foi para o outro. Então eles pregaram tanto de um lado como também pregaram de outro. Então Paulo trabalhava em equipe, ele valorizava isso. E em 2 Coríntios 8, 21, nós podemos ver que a autoridade apostólica é exercida com honestidade. Ele era um ministro de Deus, ele era um apóstolo de Deus, ele era um pastor que exercia a sua autoridade com honestidade. Ele não fraudava a igreja, ele não fraudava ninguém, ele não teve escândalos, não é, relacionado ao financeiro e nem escândalos relacionados à questão moral. Ele era um homem extremamente honesto, extremamente honesto. Paulo teve um ministério louvável ao Senhor, não é? Deus usou tudo aquilo que ele tinha aprendido no mundo, que ele tinha aprendido no passado. Paulo nasceu no Império Romano, e a sua mãe o educou até os 5 anos. Dos 5 anos aos 10 anos, quem o educou foi seu pai, já ensinando a ele a palavra de Deus. Aos 10 anos ele foi mandado para Jerusalém e foi educado por Gamaliel. Gamaliel era filho de Simeão, aquele que viu Jesus, não é? Aquele que reconheceu Jesus quando Jesus, no seu 8º dia, foi levado ao templo.
Não foi assim? Para se apresentar, quem estava lá? Simeão, não é? Simeão era pai de Gamaliel. E quem educou Paulo na obra do Senhor, quem educou Paulo na palavra do Senhor foi Gamaliel. Então Paulo, ele teve o início, os primeiros 5 anos de sua educação, foi pela sua mãe. Sua mãe o educou. Sua mãe certamente o ensinou a falar as primeiras palavras, o ensinou a dar os primeiros passos, não é? Sua mãe o ensinou a ser educado, porque uma criança de 5 anos, ela sabe ser educada e sabe ser mal educada. Não é verdade? Vocês são mães? Então, os primeiros 5 anos da vida de Paulo, a sua mãe o educou. Os primeiros, depois mais 5 anos, até os 10 anos, seu pai o educou. Já introduzindo nele um caráter mediante a palavra de Deus. Não é? E quando ele vai para Jerusalém, para ser educado por Gamaliel, o fariseu, não é? Douto, entendido da palavra de Deus, ele então pôde receber tudo de bom para a vida dele. Paulo, quando persegue os cristãos, ele não persegue os cristãos porque ele não queria aceitar Cristo como Salvador. Ele persegue os cristãos porque ele não tinha entendido ainda que aquilo era o Messias revelado, mas ele tinha entendido que aquilo era uma seita dentro do judaísmo, e ele não ia aceitar isso de maneira alguma. Ele não aceitava isso de maneira alguma, por isso começa a perseguição. Então, Deus usou todos esses atributos na vida de Paulo para a pregação do Evangelho de Cristo. Todos esses atributos. É por isso, irmãos, que nós não podemos, não é? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Deus não desmerece, Deus não faz de conta que os anos que nós passamos no mundo não existiram. Pelo contrário, os nossos pecados são perdoados e jogados no mar do esquecimento. Nossos pecados são perdoados e jogados no mar dos esquecimentos. Mas os atributos que estão em nossas vidas no sentido do que aprendemos no mundo antes de Cristo, a nossa educação, da maneira que nós fomos formados, isso é usado por Deus. Isso é usado por Deus. Está me entendendo? Então, se a pessoa, por exemplo, ela foi educada no sentido, vamos dizer assim, se ela é nutricionista, quando ela vem para a igreja, ela vai poder ser útil na igreja em relação à área que ela foi formada. Os irmãos estão me entendendo? A irmã Eliane foi professora no Brasil. A irmã Eliane tem facilidade de ensinar as crianças, de passar o assunto que ela quer para as crianças. Por quê? Porque a educação dela foi formada que para passar algo por uma criança, você tem que usar uma linguagem infantil, uma linguagem de criança. Não adianta eu usar essa linguagem que eu estou usando com os irmãos aqui para ensinar uma criança, que ela não vai ter a capacidade de entendimento. Então Deus vai usar a irmã naquilo que a irmã foi formada. Entende? E assim Paulo também. Deus usou Paulo naquilo que ele foi formado. Quando Deus salva Paulo, não é? Paulo era um homem que conhecia toda a lei de Moisés, irmãos. Toda a lei de Moisés. Paulo era um homem que conhecia todos os escritos. Paulo era um homem que conhecia todos os livros poéticos. Paulo era um homem que conhecia toda a história de Israel. Se Paulo era esse homem, se foi educado por Gamaliel, nome difícil, né? Gamaliel, se ele foi educado por Gamaliel e conhecia toda a Bíblia, até então, escritas, contidas nos rolos, porque ainda, não tinha sido separada, dividida, não é? Como nós a conhecemos hoje. Se Paulo conhecia tudo isso, irmãos, quando Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, tem um
encontro com o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, o nome dele era Saulo, a caminho